A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apresentou na tarde de hoje ao ministro da Agricultura uma série de propostas para a adoção de medidas emergenciais pelo governo federal em apoio aos produtores rurais impactados pelas adversidades climáticas. A reunião aconteceu no Ministério da Agricultura, onde o ministro Carlos Fávaro e o assessor especial Carlos Agustin receberam os diretores da CNA. Na ocasião, o vice-presidente da Confederação entregou um documento ao ministro com pedidos emergenciais para mitigar os impactos enfrentados pelo setor no ano passado. Entre as propostas apresentadas no documento pela CNA estão prorrogação de operações de crédito rurais vigentes, renegociação de operações de crédito rurais vencidas, antecipação das linhas de pré-custeio implementar, instrumentos de apoio à comercialização, fortalecimento do programa de venda em balcão, ampliação do programa de garantia de preços para a agricultura familiar. Ao deixar a reunião, o vice-presidente da CNA disse que o setor precisa de uma resposta rápida antes que a situação se agrave mais. Segundo ele, as medidas emergenciais devem contemplar todos os setores do agronegócio. É claro que já existe aí uma discussão com o BNDES em relação a um financiamento, mas também outras medidas que surgirem e devem ser necessárias para que no momento adequado elas possam ser anunciadas. É claro que você não cria uma solução dessa de um momento para outro, mas quando você antecipa esses fatos e traz ao governo, traz ao Ministério da Agricultura essa preocupação com relação às quebras da safra brasileira, sem dúvida nenhuma, isso já gera uma discussão interna e, com certeza, uma solução no curto e no médio prazo. Outro ponto importante do documento é atualizar os preços mínimos dos produtos contemplados pela PGPM. Vamos ouvir o que o representante da CNA disse sobre isso. Um alinhamento dos preços mínimos de uma forma geral. Existem alguns produtos que estão defasados com relação principalmente ao custo que foi plantado na safra passada. Então esse alinhamento, seria um alinhamento não de um produto A, B ou C, mas sim em linhas gerais para você construir aquilo que pode ser solucionado, né? E é claro, você buscar também, com isso, você poder praticar políticas públicas, como, por exemplo, a aquisição pelo governo federal, que é o chamado AGF, a colocação também de produtos em venda de balcão aos pequenos produtores, né, principalmente no Nordeste, onde você tem ali uma carência de oferta de milho para que esses produtores do Nordeste possam estar ali alimentando os seus rebanhos, os seus animais. Enfim, são políticas públicas que eu diria que ainda não são pontuais, mas são, de uma forma geral, corrigindo algumas defasagens que existem. Já voltamos a falar então com os nossos especialistas, né? Começando com o Sérgio. Sérgio, o que você entende desses pedidos da CNA? Lembrando que ontem o Fávaro disse que tudo será avaliado dentro de uma responsabilidade fiscal. Ou seja, né, todo mundo sabe que o governo tem pouco dinheiro no orçamento e a agricultura precisa realmente de ajuda. Como é que você analisa esses pedidos, hein, Sérgio? Aqui a gente não precisa ensinar o padre a rezar a missa, né, da hoje. Todo mundo aqui sabe que a agricultura tem uma questão muito específica que indústria e serviços não têm. E quando você pega uma situação climática tão complicada como a gente viu ano passado, na verdade, tem visto ao longo dos últimos anos, juntou El Niño, a mudança climática que a gente está vendo acompanhando no mundo, né, está acontecendo ao longo dos últimos anos, que a gente ainda vai vivenciar nos próximos anos, você coloca as nossas safras num processo de volatilidade muito grande, mudanças muito grandes. A gente está vendo o que aconteceu com o Sul, por exemplo, nos últimos anos, que sofreu muito com Laninha, entra um período de El Niño mais complexo agora, com também períodos de chuva muito esparçados. Enfim, é um cenário que, para a agricultura, você tem esses riscos aumentados ao longo dos últimos anos e faz sentido você também ter uma busca por uma certa proteção, um olhar de como você cuidar do ponto de vista financeiro dessas empresas que estão sofrendo esses baques por conta dessas questões climáticas. Aqui também entra uma questão importante para os próximos anos de aumentar o seguro rural cada vez mais, né? Ele está mais presente, com mais intensidade,
porque com essa situação climática, com essa movimentação que a gente vai ter de safras cada vez mais intensas nos próximos anos, você ter uma proteção em termos de seguro vai ser cada vez mais importante também. Mas nesse momento agora, 24, eu acho que o caminho de dar suporte em termos de crédito para as empresas, eu acho que não tem como escapar, vai ter que acontecer de fato. Ô Daúde, na sua opinião, quais as chances, né, desses pedidos serem atendidos a um setor que é responsável por quase 30% do PIB, né? Se a economia brasileira ainda sobrevive, deve ao agronegócio que agora está precisando de ajuda. Bom, Petrin, eu faço uma análise aí um pouco política. Eu percebi claramente que há uma preocupação muito grande do governo, traduzido no que o ministro Fávaro coloca, que o governo estaria se antecipando a uma possível crise que levaria boa parte dos produtores a terem a necessidade de prorrogar os seus financiamentos, né? Então, o que ele está passando é exatamente isso. O que a CNA pede é exatamente isso. Nós temos, por exemplo, o produtor de soja, de milho, que faz troca com as empresas, né? E como é que vai ficar isso? Será que eles vão cumprir o contrato? Não vão. Então, acho que é uma preocupação saudável e concordo com o Sérgio, nós precisamos realmente atender em função da falta de seguro. Se nós tivéssemos 80% da produção, talvez, com cobertura de seguro, nós não precisaríamos disso, o agronegócio não precisaria disso. Mas, infelizmente, nós estamos na casa aí de 25%, que é totalmente insuficiente. Com relação ao pequeno produtor, melhorar o preço mínimo, né, os preços mínimos, eu acho também importante, porque hoje você tem que ter uma garantia, dada o ciclo agrícola ser um pouco extenso e as variáveis que colocam em risco a produção serem muito grandes. Então, portanto, eu acho, e a gente advoga, eu particularmente, de que isso tem que ser realmente feito nesse momento, Petro. Sérgio, só para a gente amarrar o tema aí, como é que você finaliza essa nossa conversa? Não, olha, eu concordo com o que o Daud falou, acho que o ponto central, de acordo aqui com a gente, é cada vez mais ao longo dos próximos anos implementar essa ideia de que o setor agrícola precisa ter um seguro mais bem estabelecido. A gente está falando de um movimento climático muito intenso nos próximos anos, tem estudos que já mostram uma perda de produtividade em áreas críticas da produção agrícola brasileira, como é o caso do Mato Grosso, então você implementar cada vez com mais eficiência o seguro rural no Brasil, acho que vai ser importante. E talvez o que a gente viu acontecer no ano passado, que está vendo a questão de clima também se repetir esse ano, é um bom momento para a gente começar a colocar essa questão na mesa. Sérgio, muito obrigado pela sua análise, pela sua participação aqui no RN. Uma boa noite para você. Até uma próxima.